Atos 1 e o verso 6 de Atos 2. Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Verso 6 do 2. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Senhor, continua ministrando aos nossos corações através da Tua palavra, pois é assim que cremos e queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós poderíamos nessa data estarmos falando de um assunto sobre gratidão, até porque o momento é propício para agradecermos e temos a convicção e a certeza que de fato estamos aqui agradecendo ao Senhor. Porém, conforme foi mencionado através dos temas que se seguiram, primeiro ano até o nosso quinto ano, nós vimos que a cada ano Deus escolhera um tema para que a igreja estivesse vivendo aquele tema. E nós vimos no nosso primeiro ano, eu com muita alegria, com um grupo de 16 pessoas, dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando nós estávamos no nosso segundo ano, nós víamos a palavra: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. No nosso terceiro ano, a palavra era servir ao Senhor com alegria. No nosso quarto ano era intimidade, aliás, identidade, me ajudem, compromisso do verdadeiro, identidade, compromisso do verdadeiro cristão. No nosso quinto ano, celebrando as maravilhas do Senhor. No nosso sexto ano, a palavra de Deus para a igreja, na vivência do seu sexto ano, é missões urgentes, uma necessidade local. E por que nós escolhemos um tema missionário para um culto de gratidão? Porque não somos nós que escolhemos no sentido de forma arbitrária. Quando escolhemos um tema, ou quando abraçamos um tema, se paga preço em oração, se busca a face de Deus, para que se tenha a vontade dele no tocante àquilo que ele quer para a sua igreja. E eu tenho observado, irmãos, que a vontade do nosso Deus é que a igreja, não apenas Betel Brasileiro nessa cidade, mas também todas as igrejas, enfim, todos aqueles que são chamados pelo nome do Senhor, precisam avançar. E é isso que nós temos visto, uma grande necessidade de avançar. Muitos continuam avançando, porém muitos pararam, estagnaram, e com isso o inimigo começa a avançar por essas trincheiras, por aqueles locais onde a guarda foi retirada, por aqueles locais onde a igreja está parando. Quando eu falo locais, trincheira, extremos e etc., entenda-se a vida da igreja no seu cotidiano. As igrejas que oravam continuam orando, mas não oram mais com tanta intensidade. Há outros elementos que têm tomado espaço da oração. Então a igreja deixou de avançar como vinha avançando. Ela precisa continuar avançando. Quando aqueles meninos entraram nessa noite marchando, mesmo olhando para os dois, eu pude contemplar um grande exército. E é isso que precisamos ser, como de fato somos, mas precisamos vivenciar. Somos um grande exército de Deus. Falar de missões é, como muitos já disseram, é o oxigênio da igreja que deve respirar missões. A igreja
que faz missões, toma missões como o oxigênio que vai injetar em seus pulmões a condição de continuar fazendo missões. Fazer missões, irmãos, seria a mesma coisa que dizer que a igreja, ou seja, missões é a força-tarefa da igreja para levar o evangelho a todos os povos, a todas as pessoas, a todos os lugares, e por que não nessa cidade? Missões também é a revelação do amor de Deus para com os povos. Eu particularmente vos digo que missões é proporcionar ao pecador o direito de morar no céu. Quando nós olhamos para missões no todo, conseguimos enxergar o amor de Deus. Mas quando eu falo que missões é o oxigênio da igreja, isso tem deixado a desejar, tem ficado como uma frase célebre no cenário das conferências missionárias, porque as trincheiras têm caído, e se essas trincheiras têm caído, a igreja não tem avançado. Se ela não tem avançado, não tem oxigênio, e se não tem oxigênio, missões para ela não é o seu oxigênio. Amém, amados? Então, escolher missões, escolher o termo missionário, é porque Deus quer que a partir de então, e não é apenas nesse novo ano, Cristo não morreu para que vidas fossem salvas apenas por um ano. Não. Cristo condicionou a igreja a continuar respirando missões, a continuar comendo, mastigando, remoendo missões, até que Ele venha buscar as almas que a igreja ganhou para Ele. Não tem tempo. Diz a palavra que nem Ele mesmo, na sua condição humana, sabia o dia ou a hora que isso iria acontecer. Mas quando nós olhamos para o texto que nós lemos nessa noite, é um texto conhecidíssimo quando se fala de dois assuntos interessantes. O primeiro assunto é estar cheio do Espírito Santo. Nessa noite não quero defender a questão de estar cheio do Espírito Santo, porque o assunto não nos leva para uma questão pessoal de estar cheio, transbordando, falando em língua, profetizando ou algo nesse sentido. O assunto dessa noite nos leva para uma urgência em ganharmos almas, em falarmos do amor de Deus, em sairmos das quatro paredes, em não ficarmos brigando entre si, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano ou de ciclano. Não, somos de Cristo, amém? Amém? E a ordem é sair das quatro paredes e ganhar almas para o reino de Deus. Eu sou um soldado, você pode dizer que é? Eu sou soldado. Parece 30% da igreja soldado. Diga comigo, 1, 2 e... Eu sou soldado. Amém? Soldado na casa do Pai que é serviço. Oh, glória a Deus. Então, meus amados, a palavra, eu quero me voltar para ela quando ela vem na sua conclusão. O versículo 8 diz para nós o seguinte: 1:8 diz para nós o seguinte. Observe, eu quero me deter no verso 8, na sua parte final, para que nós possamos entender o que Deus quer para nós. Atos 1:8 nos diz assim a palavra: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Observe, recebereis poder. Esse poder, ele é entendido de duas maneiras. Mas eu quero entender nessa noite o outro lado, que é o lado de equipar-se com as ferramentas de Deus. É o lado de buscar ferramentas para avançar, e não apenas buscar ferramentas para deleitar-se com as bênçãos de Deus dentro do nosso egoísmo. Não, é olhando para fora da igreja.
O significado da palavra igreja quer dizer sair para fora. Igreja não quer dizer entrar para dentro, mas é sair para fora. Isso é o significado da palavra igreja. Então a igreja que vive enclausurada dentro das suas quatro paredes, o povo se formando, o povo se qualificando e ninguém olhando para as almas, impera nesse sentido um egocentrismo que cerca as pessoas, e eles ficam dizendo: se Cristo vier amanhã eu vou. Mas o que Cristo quer saber dele é: quantas almas você ganhou para o meu reino? É isso que Cristo quer saber, porque Ele nos qualificou, amados, com essa finalidade. O texto que nós lemos, Cristo estava voltando para o seio do Pai. Estou no contexto do verso 8, e diante daquela cena ele vai voltar, e aí dois anjos chegam diante dos varões galileus e falam: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ele há de vir assim como o viste subir. Observe que aquela mensagem é uma mensagem tremenda, porque ao mesmo momento que os anjos apresentam a volta de Cristo para o céu, eles estão dizendo: olha, ele vai vir. E nessa condição de ele vai vir ou ele vai voltar, observem o que foi que ele disse para vocês. Eu estou falando entre os anjos, estou falando entre os apóstolos. Observem o que foi que ele disse para vocês. E Cristo proferiu essa palavra no verso 8. Se nós voltarmos mais um pouco, me parece que no verso 4 ele vai mandar o seguinte: comendo eles, dormiram, porque João, ele vai encontrar um momento aqui que ele diz o seguinte: vão para Jerusalém, fiquem lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 14, aí nós vamos perceber, me parece que no verso 4, ele diz o seguinte: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. O Espírito Santo da promessa virá. Vocês não ficarão órfãos, vocês serão selados, vocês serão cheios de poder, vocês transbordarão. E aí eles vão para Jerusalém. Aí eu quero trazer já uma lição para nós. Precisamos nos equipar das ferramentas de Deus para nós. Se eu tivesse que falar de ferramentas para ir ao campo de batalha, que é o campo missionário, eu diria que a primeira questão que precisamos fazer é nos santificarmos. A primeira, irmãos, não se brinca com o diabo, irmãos. Com o diabo não se brinca. Ou você está com vida santa na presença de Deus para vencer as astutas ciladas do diabo, ou ele lhe envergonha. Essa é a realidade. Ou nós estamos preparados, ou nós somos envergonhados. Certamente alguns amados já tiveram essa experiência. Certamente dezenas e centenas ou milhares de pessoas tiveram essa experiência. Eu não vou me deter numa experiência nessa hora em falar-lhes, mas eu tive a oportunidade de ver o inimigo dizer para outro: eu não saio dessa vida porque você não tem vida com Deus. Ir ao campo de batalha, ficar em Jerusalém, ficar aqui, ficar em outra denominação, não vou citar o nome, equipar-se, qualificar-se, sentar, participar, cultos de doutrina, cultos de escola bíblica, celebração, seja que culto for, vá alimentar-se, qualificar-se. E aí você vai sair no poder do Espírito de Deus. Observe que a condição para eles irem ao campo: primeiro, fiquem em Jerusalém, sejam cheios de mim. Estou falando da Trindade na sua totalidade. Sejam cheios de mim. E diz a palavra que eles estavam reunidos. Aí onde a gente vai ao versículo 6.
lá no capítulo 2, que diz assim: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Irmãos, quando eu olho para a conclusão do verso 8, eu vejo que depois de qualificados, depois de receberem poder, depois de receberem instruções, Deus manda eles irem. Agora o detalhe: eu não sou contra alguém que quer ir ao seminário e no seminário se depara com um cenário mundial e diz assim: Deus me chamou para Guatemala. Não sou contra isso. Se Deus de fato chamou, Deus vai ser com aquele servo. Se o servo estava sonhando de barriga cheia, também não diz respeito a mim. O que eu quero dizer é que a palavra, vamos dizer que o catecismo de Deus para nós não é pularmos Jerusalém, é começarmos em Jerusalém. Por isso o tema diz para nós: missões urgentes. Há uma necessidade de fazer missões, sim. E aí a conclusão: uma necessidade local. Existem dezenas e dezenas, não sei se seria infeliz em falar centenas e centenas de pessoas nessa cidade que ainda precisam ouvir de forma cadenciada, de forma clara, de forma transparente, a exposição do Evangelho. Eu digo isso, amados, porque quando Paulo, no Romanos capítulo 1, versículo 16, menciona o Evangelho é poder de Deus, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, aonde o Evangelho chega na dependência de Deus, o Evangelho faz efeito. Irmãos, a vida de um ser humano é semelhante à nossa história, antes de Cristo e depois de Cristo. A vida do ser humano é semelhante. A vida do ser humano é uma antes de Cristo na vida dele. A vida do ser humano é outra depois de Cristo na vida dele. Antes de Cristo, sem Deus, sem salvação, pobre, cego e nu, na canção de Kleber Lucas. Depois de Cristo, salvo, cidadão celestial, morador do céu. Aleluias! Antes de Cristo, depois de Cristo. Mas devemos começar por Jerusalém. A nossa Jerusalém é Sapé. A nossa Jerusalém é Sapé. Agora, as ferramentas devemos buscar. Devemos buscar a ferramenta. E essas ferramentas começam com a nossa vida santa na presença do nosso Deus. Porque quando estamos saindo ao campo de batalha, em nossa volta vão os anjos do Senhor, diz a palavra. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e o livram de todo mal. Em derredor daquele mesmo cristão estão os demônios. Em derredor, buscando a quem possa tragar. Agora, quando você vai em busca do pecador não remido, você vai encontrar a proteção dos anjos? Não. A palavra não diz isso. A palavra diz que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Temer não é ter medo, temer é obedecer e fazer a vontade de Deus. Então os anjos do Senhor acampam-se literalmente na vida daqueles que obedecem a palavra e vivem para o louvor e para a glória de Deus. Aleluia. Fora disso eu não consigo ver proteção. Há quem diga: o nome do meu anjo é, e o nome do meu anjo é, e o nome, eu digo, não conheço esse tipo de anjo. Não conheço. Quando nós chegamos no versículo 6, eu me deparo com uma palavra onde Deus, através do seu Espírito, na manifestação das línguas, já estava fazendo missões, já estava indo em busca do pecador. E observe que o texto nos diz que havia em Jerusalém naquele período dezenas de pessoas vinda de todos os lugares,
em volta de Jerusalém. Agora uma palavra no finalzinho do verso 6, acompanhe comigo, 2:6. Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. O que isso quer dizer? A palavra de Deus, que nós falamos de dons espirituais, nos diz que a língua estranha, ou a língua dos anjos, é para edificação pessoal. Mas o texto nos diz que aqueles homens que estavam naquele lugar, eles se admiraram e perceberam que um monte de galileus, judeus e tantos mais ali, estavam falando na sua língua materna. O que era que Deus estava fazendo em dar àqueles homens aquelas línguas específicas? Deus estava preparando missionários anônimos, porque os oficiais eram os seus apóstolos. Quando aqueles homens saíram dali, levaram para as suas casas a mensagem que ouvira de Pedro, porque em seguida a gente vai ver Pedro ministrando a palavra, esclarecendo a compreensão que eles estavam. Esse povo está embriagado. Pedro disse: não, embriagado não. Eu estou aqui falando do grande amor de Deus. Estamos falando das maravilhas do Senhor. Estamos falando da vontade de Deus para o ser humano. E aí, se você perceber, vai discorrer o capítulo 2, e lá no finalzinho vai dizer que o sermão de Pedro, quase 3.000 almas se converteram naquele dia. Aquelas 3.000 que voltaram para suas casas foram nada mais, nada menos que missionários anônimos que Deus estava qualificando naquele dia. A igreja pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Então observe 3 lições breves do mandamento de Deus, do agir em Jerusalém e da ação do Espírito para o mundo. A igreja precisa testemunhar mais de Deus. E em nossos dias, muitos, não a sua totalidade, muitos, quando eu falo igreja, por favor, não entenda apenas igreja verdadeira. Quando eu falo igreja, entenda-se os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Amém? A igreja precisa testemunhar mais de Deus. Irmãos, observe a vida de um cristão. Ou se quiser medir o que eu estou falando, olhe para você mesmo e observe o que você fala de Deus ou da parte de Deus durante todo o seu dia. Será que você faz alguma coisa apresentando o nome do Senhor todos os dias? Será que as nossas atitudes têm glorificado o Senhor todos os dias? Será que dentro dos meus diálogos Deus tem sido apresentado como alguém que pode fazer algo por aquele amigo ou amiga? Então a igreja precisa falar mais de Deus. Ela precisa apresentar mais Deus. E menos eu, e menos você, e menos tantas outras coisas. Quando eu olho nas redes sociais, eu observo, eu não sou contra as citações que são belas, eu não sou contra. Mas quando eu olho para a avalanche de citações, fulano de tal disse, Beltrano disse, Cicrano disse, o que foi que Deus disse? Precisamos testemunhar mais de Deus. A palavra diz: sereis minhas testemunhas. E se somos testemunhas, temos que falar, testemunhar, apresentar, expor, tornar público
o nosso Deus. Amém? A segunda lição: a igreja precisa reconhecer Jerusalém como seu ponto de partida. Pastor, onde é o meu Jerusalém? É onde você está. Está no Rio de Janeiro? É Rio de Janeiro, é o teu Jerusalém lá. Estou em Capim, é o seu Jerusalém. Estou em Mamanguape, é o seu Jerusalém. Eu estou em João Pessoa, é o seu Jerusalém. Eu estou em Sapé, é o seu Jerusalém. A missão de Deus acompanha o missionário. A missão de Deus para o missionário não está para onde ele vai, está nele. Ele é o representante em todos os lugares. Diz a palavra de Deus no tocante à dependência do servo diante de Deus. Diz assim, Salmo 71, 5 a 7: Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. É o terceiro ponto. A igreja precisa depender de Deus. Nós não vamos a lugar nenhum se Deus não for conosco. A lugar nenhum. Então, tudo que formos fazer na vida, Deus deve ser consultado. E ainda que tenhamos suficiência para fazermos, devemos saber de Deus se o que vamos fazer está na vontade dele. Eu não consigo ver uma ação escrita na palavra concernente a uma causa e a pessoa dizer assim: eu vou mudar essa causa. Pastor, será que é lícito fazer isso? Meu filho, já está escrito, tu já estás inserido. Não busque desfazer aquilo que já está escrito. Procure viver aquilo que já está escrito. Depender de Deus é isso. Então a igreja precisa depender de Deus, a igreja precisa testemunhar mais de Deus, a igreja precisa reconhecer Jerusalém como seu ponto de partida. Em Jerusalém, depois vem a Judéia, a Samaria e aí vem os confins da terra. Amém? Primeiro, Jerusalém. O meu Jerusalém foi funcionários 1 durante 20 anos. O meu Jerusalém está sendo Sapé há 6 anos. Enquanto Deus me quiser neste lugar, aqui será o meu Jerusalém. Eu quero concluir lendo uma exposição, já li aqui outra vez, mas falando de missões. Eu quero apresentar essa cena de um missionário chamado David Livingstone. Diz assim: quando David Livingstone morreu no continente africano, os ingleses providenciaram a remoção do seu corpo para a Inglaterra, e os navios e os nativos disseram: para a Inglaterra, e os nativos disseram. David Livingstone morreu, os ingleses foram fazer o traslado do corpo. E aí eles disseram, os nativos, de onde eles estavam com eles: o corpo podem levar, mas o coração deve ser enterrado aqui, pois este homem amou esta terra ao ponto de morrer por nosso povo. Irmãos, a igreja precisa reconhecer qual é o seu verdadeiro papel. E quando a igreja, na sua totalidade, muitos já conhecem, e glórias a Deus por isso, mas aqueles que ainda não conhecem precisam, e quando conhecer, você vai perceber. As pessoas oram: Senhor, manda avivamento, Senhor, manda avivamento. O avivamento não vem com os pedidos, vem com a vida consagrada no altar do Senhor, vem com a vida de oração na presença de Deus. Irmãos, experimente gastar 5 minutos de oração na presença de Deus todos os dias.
Experimente gastar 5 minutos na leitura da palavra todos os dias, e você vai ver o reboliço que Deus vai fazer na sua vida. Fiquemos de pé, vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou chamá-lo à frente para ir ao campo missionário, não é a nossa intenção nessa noite, mas eu vou pedir que você faça a sua oração nessa hora, apresentando-se diante de Deus como missionário dele. Amém? Eu não sei se Deus vai te dar condições para contribuir.